Prepare-se para conhecer os vídeos mais arrepiantes, curiosos, de fazer a cabeça explodir e que ninguém acreditaria que teria acontecido se não tivessem sido filmados. Desde entidades do céu e da terra até monstros e eventos perturbadores. Fique atento, porque o último vai te deixar impressionado. Homem-bode. Existe uma outra lenda fascinante que ainda me deixa em dúvida. Essa narrativa envolve uma entidade desconhecida que reside dentro de uma caverna abandonada e explora o mundo com um dispositivo voador. Um homem curioso decidiu direcionar seu drone para examinar a abertura peculiar da caverna. Para sua surpresa, a tela do drone revelou algo que ultrapassou a sua imaginação. Uma criatura estranha com características bípedes, chifres e membros semelhantes aos de uma cabra. Estava espiando o dispositivo enquanto se escondia atrás da parede rochosa. Devido à escuridão do interior da caverna, apenas alguns detalhes da criatura puderam ser percebidos. E o vídeo terminou abruptamente, deixando a criatura ainda mais envolta em mistério. Estranho ser com cabeça demoníaca e asas de anjo. Um vídeo perturbador começou a circular no Facebook, sendo chamado pelos internautas de Photograde. A imagem capturada mostra uma figura alta e escura de pé no meio da calçada. A postagem desencadeou uma intensa discussão nas redes sociais, com opiniões divergentes. Alguns acreditam que a figura é um agente alado do diabo, enquanto outros especulam que possa ser um anjo caído. No entanto, os céticos argumentam que a forma pairando sobre a calçada poderia ser uma árvore ou uma manipulação de imagem no Photoshop. Apesar de a imagem intrigante ter sido removida após alguns dias, as pessoas ainda estão em busca de respostas sobre essa presença sombria e inexplicável. Homem tomando sol no topo de uma turbina eólica. Sabe quando você está entediado e decide fazer algo realmente ousado? Pois é. Temos aqui um exemplo incrível disso. Esse vídeo nos leva a alturas literalmente impressionantes. Nossas câmeras capturaram algo inesperado, um homem relaxando no topo de uma turbina eólica. Mas antes de entrarmos nessa proeza audaciosa, vamos dar uma pausa para apreciar a importância dessas turbinas. Elas são estruturas imponentes que desempenham um papel crucial na captura do poder do vento para gerar energia limpa e renovável. São verdadeiros símbolos do nosso compromisso com uma fonte sustentável de energia. Agora, voltando ao homem tomando sol lá em cima, é preciso muita coragem para escalar até o topo de uma turbina eólica e se sentar de forma descontraída lá em cima. Imagino que a brisa suave, as vistas deslumbrantes e a sensação de liberdade sejam indescritíveis. No entanto, é importante ressaltar que essa é uma atividade extremamente perigosa e não deve ser imitada. Escalar turbinas eólicas ou se envolver em atividades perigosas sem a devida preparação e equipamento de segurança pode ter consequências graves. Portanto, aprecie esse momento de coragem, mas mantenha-se seguro e evite qualquer atividade perigosa. Humanoide voador. Enquanto sobrevoava a Baía Brown alguns anos atrás, um operador de drone conseguiu capturar alguns momentos de uma figura estranha flutuando no céu, a cerca de 3.048 metros acima do solo. A figura misteriosa e não identificada parecia um objeto brilhante e amorfo que, após alguns segundos, mudou de posição e se tornou visível como um ser humanoide. Como muitos outros mistérios, essa figura estranha também se tornou motivo de controvérsia, com muitas pessoas a chamando de OVNI ou outro objeto que muda de forma. Alguns a descreveram como um viajante humanoide interdimensional. No entanto, o operador do drone a descreveu como uma figura humana ligada a um dispositivo adequado para voar pelo céu. Orca resgatada. Se isso é apenas uma tentativa insensata ou esses caras são realmente corajosos. Esse vídeo de drone inclui um momento em que alguns socorristas estavam tentando salvar uma orca encalhada em uma praia argentina. Esse predador aquático de topo de cadeia era um dos 7 que encalharam antes de serem avistados por um visitante e voluntários. Juntamente com socorristas e biólogos marinhos, conseguiram salvar 6 orcas, mas infelizmente a 7ª morreu. Ninguém tinha certeza do motivo pelo qual as orcas encalharam. No entanto, uma autópsia estava planejada para descobrir a causa real.
Milhares de tartarugas marinhas. À primeira vista, você pode pensar que esse oceano foi infestado por bilhões de águas-vivas. Mas, para sua surpresa, essas pequenas criaturas espalhadas pela superfície da água são tartarugas marinhas verdes. Essa vista impressionante do enorme número de tartarugas marinhas foi capturada por uma equipe de cientistas durante uma pesquisa aérea da Grande Barreira de Corais, na Austrália. Esse grande encontro de aproximadamente 64 mil tartarugas não era motivo de preocupação, pois, segundo os biólogos marinhos, os répteis aquáticos estavam esperando para chegar à praia e botar seus ovos, e é o seu principal local de reprodução. Mega colônia de pinguins. Observar esses objetos pontilhados como micropontos de cima dá a impressão de ser uma pequena colônia de girinos, mas na verdade não são. Esse vídeo hipnotizante foi capturado por uma equipe de cientistas durante uma pesquisa aérea na Antártida. É uma mega colônia de mais de 1,5 milhão de pinguins raros que antes eram considerados extintos. Mas ao investigar a região ártica em perigo em 2015, os especialistas ficaram chocados ao descobrir centenas e milhões de aves ninhando no solo rochoso. A descoberta desses pinguins especiais fez os especialistas traçarem um plano futuro para proteger essa espécie rara. Andando em círculos. Vídeo hipnótico de um rebanho de renas na Rússia movendo-se como um ciclone giratório. Embora seja realmente misterioso observar esses animais girando em círculos sem liderança humana, há uma razão convincente por trás desse comportamento estranho. De acordo com especialistas, essa dança é uma espécie de guarda traseira. A massa giratória de renas ameaçadas correndo em círculo torna impossível direcionar um indivíduo específico. Elas formam um círculo apertado e mantêm os filhotes no centro, que são mais vulneráveis. Mas muitas vezes as fêmeas também são vistas concentradas no meio do espiral, e de cima parece bastante surreal. Carneiro irritado. Aqui temos outro animal que ficou perturbado pela presença de sua câmera voadora e decidiu chocar seu poderoso chifre contra ela. Enquanto voava com seu drone quadricóptero acima de arbustos frondosos alguns anos atrás, um cara descobriu um carneiro pastando em seu celeiro favorito. Para dar uma olhada mais de perto, ele decidiu voar o drone bem próximo do carneiro, sem imaginar que despertaria a ira do animal. No entanto, o carneiro irritado não gostou da ideia e conseguiu rapidamente derrubá-lo nas moitas com um poderoso golpe de cabeça irresistível. Felizmente, tanto o carneiro quanto o drone saíram ilesos durante esse encontro épico e o dispositivo foi recuperado posteriormente. Piton capturada por drone térmico. Você pode pensar que é uma visão microscópica de uma minhoca, mas espere até o clipe avançar. É difícil avistar uma piton em florestas densas, já que ela é especialista em camuflagem e representa uma ameaça para qualquer pessoa que passe por perto. No entanto, graças aos engenheiros que resolveram esse problema, inventando drones equipados com os mais recentes equipamentos de imagens térmicas, que podem localizar e rastrear efetivamente pitons, mesmo à noite. Essas imagens térmicas capturam não apenas as enormes pitons, mas também as cobras nativas, tão pequenas quanto 18 polegadas, facilitando para os caçadores reduzirem o número dessas cobras devastadoras. Drone encontrou o cachorro desaparecido. Não é sempre que esses dispositivos voadores capturam os momentos mais incríveis. Às vezes eles se tornam salva-vidas. Após ler um post sobre um cachorro desaparecido há mais de 10 dias, um homem decidiu localizar e resgatar o animal perdido. Seus donos já haviam perdido as esperanças de reencontrar seu animal de estimação. Após chegar à cidade, o videomaker usou seu drone para procurar o animal desaparecido. Cerca de 15 minutos após o voo sobre uma densa floresta, ele viu um pontinho branco em seu drone e seguiu em direção aos arbustos para continuar sua busca. Felizmente, ele conseguiu chegar exatamente ao local certo para resgatar o cãozinho, e após um exame médico adequado, foi entregue ao seu dono. Elefantes migratórios. Exibindo uma visão rara, um grupo de elefantes asiáticos do sul foi visto migrando pelo sul da China. Raramente avistados na região, esses elefantes surpreenderam as pessoas com suas atividades adoráveis ao longo da jornada.
Eles foram flagrados roubando as colheitas dos agricultores e dormindo nos trilhos enquanto se dirigiam para o norte. Os padrões de migração intrigantes, até mesmo os especialistas em animais, mas sem interromper sua jornada, eles enviaram drones para registrar as incríveis vistas desses elefantes migratórios, que agora estão retornando em segurança para suas casas após 15 meses. Resgate de armadilha de leão. Por mais ferozes que sejam os leões, às vezes eles precisam de ajuda humana quando estão em perigo. Em março de 2023, um guarda de vida selvagem, enquanto monitorava a atividade no Parque Nacional Kruger, usando um drone, notou um leão idoso subindo uma montanha em direção a uma árvore, com ferimentos graves no pescoço devido a uma armadilha. Vendo o quanto o leão estava sofrendo, a autoridade responsável aprovou um procedimento de resgate rápido para o leão idoso, que foi primeiro tranquilizado com um dardo antes que uma equipe de veterinários pudesse trabalhar no leão e acabar com seu sofrimento. Casa poupada de lava. Enquanto a maioria chamaria isso de sorte, isso parece mais uma intervenção divina. Em setembro de 2021, a ilha de La Palma, na Espanha, sofreu uma das erupções vulcânicas mais longas e devastadoras que durou 85 dias e destruiu tudo em seu caminho, exceto uma única casa que, estranhamente, foi poupada. À medida que as imagens da lava vulcânica contornavam a casa sem destruí-la, se tornaram virais nas redes sociais. As pessoas começaram a chamá-la de Casa Milagrosa. A erupção contínua de 3 meses destruiu cerca de 200 casas, dezenas de escolas e desalojou mais de 6.000 pessoas, deixando uma grande bagunça para ser limpa. Elefantes tirando um cochilo. À primeira vista você pode pensar que esses elefantes estão mortos, mas todas as suas dúvidas desaparecerão ao ver o filhote adorável se aconchegando com sua mãe. Esse clipe adorável foi capturado 2 anos atrás na China, enquanto o drone realizava uma monitoria de rotina da vida selvagem. Geralmente os elefantes na natureza costumam dormir em pé, mas essa foi a primeira vez que um grupo de elefantes foi visto deitado para dormir em grupos, enquanto cercavam o elefante bebê. De acordo com especialistas, isso foi feito para proteger o filhote de se afastar depois de acordar. E ele pode ser visto lutando para sair das costas da mãe. Sepultamento misterioso em massa. Voando sobre uma área abandonada, uma câmera de drone conseguiu gravar uma atividade bastante misteriosa que mostra 2 grupos de pessoas observando uma escavadeira cavando caixas de madeira estranhas dentro de uma longa vala. O vídeo, depois de compartilhado online, rapidamente se tornou viral e permaneceu nas manchetes até que uma explicação convincente foi fornecida. Essa imagem perturbadora foi capturada em 2020, durante o auge da pandemia de Covid-19. Devido à alta taxa de mortalidade e à ameaça dessa doença contagiosa, o processo de sepultamento com extrema precaução foi muito mais difícil, mas necessário. Portanto, prisioneiros foram designados para cavar as sepulturas das vítimas da cidade de Nova York, mas receberam instruções para usar trajes de proteção contra a propagação viral. Centenas de tubarões atacando. A natureza nem sempre é bonita. Às vezes é simplesmente perturbadora. Voando com um drone há 2 anos em março para capturar a incrível visão de uma ilha perto da Flórida, um fotógrafo capturou acidentalmente uma visão muito rara de um cardume de tubarões preto das pontas, medindo de 5 a 6 metros de comprimento. Os tubarões preto das pontas estavam nadando e saltando para fora da água. Embora esses animais marinhos não representem uma ameaça séria para os seres humanos, os frequentadores da praia foram avisados para ficar longe da água infestada de tubarões, a fim de evitar qualquer incidente aterrorizante. Palhaço estranho na estrada. Com a intenção de capturar algo novo para a internet, um jovem youtuber decidiu explorar uma área inexplorada, voando seu drone sobre uma estrada assombrada que atravessa uma floresta. O rapaz notou a aparição de um homem misterioso vestido como um palhaço, mas sem estar feliz. O palhaço misterioso começou a caminhar pela estrada e, de repente, tentou derrubar o drone jogando pedras nele, mas não conseguiu derrubá-lo.
Ele fugiu para as árvores próximas para emboscar o olho voador e, após um tempo, apareceu debaixo das árvores novamente tentando derrubar o drone antes de desaparecer pela última vez. Baleia empurra prancha de remo. Essa é definitivamente uma visão fora do comum. Um drone com sorte capturou esse momento nunca antes visto enquanto pairava sobre as águas da Argentina. Esse evento único foi capturado quando uma curiosa baleia franca austral se aproximou de um surfista remando em sua prancha de remo. A baleia nadou ao redor do surfista, tocando gentilmente a prancha com seu corpo maciço. Esse comportamento amigável e curioso das baleias é algo extraordinário de se testemunhar e demonstra a conexão incrível que podemos ter com esses magníficos animais marinhos. Demônio do céu. Pode ser o início de um apocalipse ou um ataque extraterrestre. As figuras misteriosas que apareceram no centro da cidade rapidamente chamaram a atenção da internet depois que as raras filmagens delas foram compartilhadas online. Esses gigantes nebulosos desconhecidos foram capturados por um drone durante o carnaval em São Pedro e podiam ser vistos soltando estranhas nuvens de fumaça no céu noturno. Pouco se sabe sobre esses demônios do céu, pois, de acordo com a fonte desse vídeo raro, as estranhas figuras não permaneceram por muito tempo e desapareceram rapidamente depois de se elevarem acima e não serem mais vistas. Criatura desconhecida nas florestas. Enquanto se divertiam com o drone por algumas horas acima da floresta, dois homens se encontraram presos após descobrir algo que ainda é um mistério para o mundo. Movendo-se misteriosamente entre as árvores, definitivamente não era um urso, então decidiram filmar a suposta criatura. Conforme o drone se aproximava, a suposta criatura começou a se parecer menos com o animal e suas características humanoides se tornaram mais visíveis. Andando de quatro, mas não se assemelhando a um animal, parecendo mais um macaco de corpo branco, sem pelos. A estranha criatura estava tentando cavar algo no chão que não foi recuperado depois que os dois decidiram procurá-lo. Até hoje, os rapazes não têm pistas sobre o rastreador misterioso e ainda esperam encontrá-lo novamente. Lobo atacou alce. Enquanto filmava cenas da natureza intocada com uma câmera de drone de alta resolução, um cara conseguiu capturar esse confronto emocionante entre um alce e um lobo em um lago no norte de Ontário. O alce estava vagando na água rasa perto da margem do lago e o cara decidiu aproximar o drone para dar uma olhada mais de perto. Mas antes que ele pudesse movê-lo novamente para os céus, um lobo saiu repentinamente do arbusto e agarrou o alce com a boca. No entanto, o majestoso animal se recusou a desistir e se defendeu chutando o lobo, conseguindo levá-lo para as águas profundas, onde seu atacante desistiu. Carcaça de baleia. Enquanto explorava uma praia com um drone, o cara descobriu uma enorme carcaça perto de uma praia arenosa em Northumberland, medindo vários metros de comprimento. Acredita-se que a baleia cachalote tenha morrido sufocada depois de encalhar, mas os especialistas não tinham certeza sobre a causa real de sua morte. Com grande parte dos órgãos já decompostos, a baleia cachalote morta, de 6.000 libras, foi uma visão rara, já que esses mamíferos marinhos de águas profundas raramente visitam as águas britânicas. Após uma necrópsia detalhada, a carcaça foi levada para o museu do país. Alce perdendo chifres. Voando com seu drone acima do solo branco coberto de neve, um cara conseguiu capturar o sonho de um caçador. Um alce macho adulto, mas essa não é a parte mais emocionante. A verdadeira emoção começou quando esse majestoso animal começou a balançar a cabeça, jogando os enormes chifres no ar. Embora seja comum encontrar chifres perdidos, capturar um alce perdendo os seus chifres não é algo que se vê todos os dias. O cara teve a sorte de capturar esse momento raro e depois que o alce se afastou, ele rapidamente chegou ao local para coletar o valioso par. Canguru ataca drone. Seja você um drone ou humano, é melhor ter cuidado antes de entrar no ringue com este boxeador australiano. Um grupo de cangurus estava cuidando de seus próprios negócios quando um operador de drone decidiu invadir seu espaço pessoal.
Ao ver o estranho objeto voando acima deles, despertou uma paixão protetora em um dos cangurus, que começou a persegui-lo para se livrar do persistente dispositivo metálico. Pulando da esquerda para a direita em uma tentativa de capturá-lo, após várias tentativas fracassadas, o canguru australiano finalmente teve a oportunidade e derrubou o dispositivo em voo com um golpe fatal. E assim o drone caiu, deixando uma lição para os outros de nunca entrar no território de um canguru. Cheetah ataca drone. O que acontece quando você leva um drone para voar na presença da criatura mais curiosa? Pelas imagens, parece que as cheetahs também não gostam de serem espionadas. Começou de forma inocente, com o drone voando para dar uma olhada mais de perto na vida de uma cheetah vivendo em uma reserva de vida selvagem na África do Sul. Mas o felino curioso tinha outros planos, já que ele estava perturbado pelo barulho vindo do estranho dispositivo voando acima dele. A cheetah decidiu saltar alto, alcançando o drone que pairava a uma altura impressionante acima do solo, o que resultou em um som de bip indicando seus últimos momentos. Felizmente, o drone foi recuperado com apenas alguns arranhões no corpo. Covil de cobras cascavel. E que tal voar para dentro do covil de cobras cascavel? Bem, isso pode ser a entrada mais arrepiante, já que mostra um aglomerado de um número infinito de víboras venenosas prontas para injetar seu veneno mortal, enquanto observamos de cima uma área arbustiva seca. Um operador de drone encontrou um covil de cobras com inúmeras cobras cascavel. Inicialmente, elas não se importaram com a presença do drone, mas quando o dispositivo voador se aproximou para uma olhada mais de perto, uma das cobras atacou o drone, seguida por outras cobras que também decidiram oferecer suas picadas, levando o drone para dentro do covil cheio de um grupo dos predadores mais letais. Balão flutuante. Quando foi avistado nos céus do Texas, esse objeto inflado que parecia ser um objeto de espionagem deixou os observadores atordoados, e as pessoas suspeitaram que fosse um OVNI e temeram que os Estados Unidos estivessem sendo atacados. Quando os oficiais de aviação afirmaram que era, na verdade, um balão de espionagem enviado pela China e foi derrubado, essa explicação não foi suficiente para que as pessoas acreditassem que não era um OVNI pairando no ar. Então, será que era realmente apenas um balão de espionagem ou um objeto não identificado que foi capturado flutuando nos céus? Deixe-me saber o que vocês acham do vídeo. Batalha de veado e falcão. Pelo modo como o veado se aproximou do falcão, isso parece ser algo muito pessoal. Um especialista em vida selvagem estava usando um drone para rastrear a atividade animal no Parque Country Nordic Mountain, em Wisconsin, quando notou um momento bizarro. Um veado correu imediatamente em direção a um falcão que estava tentando pegar um coelho com a única intenção de fazer o mal. O herbívoro pacífico pisoteou repetidamente o falcão de cauda vermelha várias vezes no peito, sem hesitação. Os especialistas acreditam que o falcão pode ter matado seu filhote anteriormente, e os gritos angustiados do coelho podem ter desencadeado seus instintos maternais para intervir e resgatá-lo. Grande resgate. Se não fosse pelo drone que estava em patrulha, o final teria sido ruim para essa foca. Uma equipe de conservação oceânica da Namíbia foi enviada para o resgate quando um drone patrulhava as praias em Pelican Point e detectou uma foca que estava presa em dezenas de linhas de pesca. Depois de várias tentativas frustradas, a equipe de resgate finalmente conseguiu aprisioná-la em uma rede, antes de começar a cortar 45 fios de pesca amarrados em seu pescoço e corpo. Após o resgate, a foca macho adulta do cabo foi finalmente solta, pois estava sentada perto da água devido ao calor e a equipe teve que usar agilidade para segurá-la e ajudá-la. Trilha de luzes misteriosas. Ao ver que não havia explicações possíveis, é natural que os espectadores rotulem isso como um OVNI. Em outubro de 2021, os moradores do Oregon avistaram uma série de pontos brilhantes no céu acima de Salem. Estavam imóveis, o que alimentou a especulação. A Guarda Nacional Aérea de Oregon relatou estar conduzindo missões de treinamento de voo noturno usando jatos caça na época, o que, se fosse o caso, explicaria os movimentos no ar.
Um piloto de drone tentou voar com seu drone para observar de perto a fonte, mas seus esforços foram em vão, pois estavam muito altos para alcançar, deixando teorias de ser um OVNI. Filhote de urso escalando o penhasco. Aqui temos um clipe de tirar o fôlego que começa mostrando um par escalando uma área rochosa íngreme. Ambos os animais escorregam inicialmente pela encosta, mas a mãe rapidamente recupera o equilíbrio e chega ao topo, esperando pelo filhote que estava lutando para alcançar o topo, deixando longas marcas na neve, cavando suas patas para evitar escorregar muito longe. Após escorregar uma distância considerável, ele acaba em uma grande área rochosa na frente da mãe ansiosa. Mas essa pequena criatura se recusa a entrar em pânico e consegue alcançar o topo, onde a mãe corajosa recebe seu filhote, e ambos continuam sua jornada. A árvore mais solitária. Falando sobre a árvore mais solitária do mundo, encontrei esse incrível vídeo feito por um drone que mostra uma árvore solitária em uma ilha isolada no meio do Mar Morto, a cerca de 100 jardas da costa. Após a descoberta da árvore solitária, inicialmente se pensava que fosse uma obra de arte feita pelo homem, pois o Mar Morto é o único lugar onde a vida não pode existir. No entanto, ao se aproximar do tronco misterioso, descobriu-se que se tratava de uma árvore real, em pé, sozinha, com suas raízes escondidas em formações de sal. Homem misterioso debaixo da ponte. No meio do nada, sob uma ponte, um drone girando capturou a imagem de um objeto estranho deitado ao longo da costa, que, após uma olhada mais de perto, revelou-se o corpo de uma pessoa supostamente falecida. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando a pessoa supostamente falecida começou a se mexer, levantou-se para jogar pedras no rio e cambaleou pelo terreno íngreme. O sujeito parecia muito misterioso, tropeçando por um tempo. Ele se escondeu sob a ponte e de repente apareceu do outro lado para derrubar o drone. Quando isso não funcionou, ele começou a correr rapidamente para escapar. Infelizmente, antes que o drone pudesse segui-lo, o vídeo cortou devido a uma falha técnica, dando-lhe a chance de escapar e tornando-o um mistério para sempre. Bebê baleia branca. O oceano, sem dúvida, abriga muitas formas raras de vida, e uma dessas criaturas majestosas foi filmada por sorte alguns anos atrás, em setembro. Enquanto usava um drone para realizar um levantamento aéreo das populações de baleias ao largo da costa da Austrália Ocidental, uma rara baleia branca bebê foi avistada pulando e brincando com sua supermãe nas ondas do oceano. Foi realmente uma visão incrível, já que apenas 5% dos filhotes nascem brancos. No entanto, segundo os especialistas, o branco não é uma cor permanente para esse bebê mamífero, pois ele escurecerá para cinza durante o primeiro ano de vida. Pastoreio hipnotizante de ovelhas. Neste vídeo, testemunhamos um talentoso Border Collie fazendo o que eles fazem de melhor, conduzindo um rebanho de ovelhas para o cercado. Você realmente consegue ver as habilidades desses cães quando os observa pastoreando as ovelhas de cima. É como assistir uma dança lindamente coreografada. De cima, as ovelhas se movem com perfeita harmonia, guiadas pelos toques suaves e pelos instintos aguçados dos Border Collies. Esses cães notáveis são conhecidos por suas habilidades excepcionais de pastoreio, e este vídeo realmente mostra seu talento. Os Border Collies são amplamente reconhecidos como alguns dos melhores cães de pastoreio. Sua inteligência, agilidade e foco inabalável os tornam muito adequados para essa tarefa. Eles têm uma habilidade incrível de entender o comportamento das ovelhas e guiá-las com precisão e controle. Mas não devemos esquecer, meus amigos, que a parceria entre humanos e cães no pastoreio remonta a séculos. Ao longo da história, as pessoas têm contado com o olfato aguçado e os instintos naturais dos cães para ajudar a administrar e controlar o gado. Desde os tempos antigos até hoje, a colaboração entre os humanos e seus fiéis companheiros de pastoreio desempenha um papel vital nas práticas agrícolas. Perseguição de zumbis capturada por um drone térmico. Você acredita em zumbis? Bem, talvez você acredite neles depois de assistir a esse vídeo arrepiante. Essa câmera térmica capturou algo incrivelmente intrigante. Um homem sendo perseguido por várias criaturas.
Mas espere, as coisas não são como parecem inicialmente. Ao olhar mais de perto, fica claro que esses não são apenas perseguidores comuns. Eles têm um toque único. Acredite ou não, eles estão na verdade fingindo ser zumbis. Ou será que estão realmente apenas fingindo? No começo, o indivíduo consegue escapar de seus perseguidores, mas alguns minutos depois fica claro que ele estava travando uma batalha perdida. Em algum momento, os zumbis alcançam o pobre indivíduo e o derrubam no chão. É possível vê-lo tentando lutar contra os zumbis com uma arma, mas é tudo em vão. No final, os zumbis o cercam e esse pobre homem encontra seu fim. Alguns acreditam que esse vídeo realmente mostra um encontro real com os zumbis, enquanto outros argumentam que mostra canibais impiedosos atacando um soldado perdido. Claro, também há a possibilidade de que isso seja apenas um encontro encenado. O que você acha? Deixe-me saber suas teorias nos comentários abaixo. Bom, esses são apenas alguns exemplos de encontros estranhos, misteriosos e emocionantes capturados em vídeo. Obrigado a todos por assistirem ao vídeo. Espero que tenham gostado dessas imagens incríveis capturadas pelos drones. Se vocês querem ver mais conteúdo como esse, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixem seus comentários abaixo, compartilhando suas opiniões e sugestões. Até a próxima aventura!